Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui o nosso evento um pouquinho atrasado, tá? Eu espero que esteja claro aí para vocês, aqui para mim tá um pouco escuro, mas é importante, é o que eu tenho para trazer, né, aqui para vocês essa noite. Então, primeiramente, né, eu vou dizer que o nosso vídeo ele vai ficar gravado, tá? Então, o horário que vocês quiserem assistir, tá? Vai estar aí disponível. Então, não se preocupa, se perder um dia ou se perder a live, não tem problema, tá? Os nossos vídeos, eles ficam aí gravados para posteridade. Então, hoje eu estou iniciando aqui a Semana da Pecuária de Leite, tá? Que é uma semana onde eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns indicadores, né? Que são coisas que a gente pode estar observando e melhorando nas nossas atividades, tá? Agropecuárias. Então, o que eu vou trazer para vocês no dia de hoje? Não fiquem curiosos, porque eu vou postando tudo que eu vou falar, tá? Dia a dia. Eu não vou falar aqui, contar antecipadamente para vocês tudo que eu vou falar. Então, é a Semana da Pecuária de Leite, mas hoje eu vou falar o assunto apenas do primeiro dia. Os outros, quem tiver curiosidade, por favor, acompanhe nas nossas páginas, ou do Facebook ou do Instagram, tá? No Telegram eu acho que ainda não postei. Então, quero aí dar um muito obrigado, né? Um agradecimento a todos que estão assistindo agora e a todos que assistirão futuramente o que eu tenho a trazer. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Raquel Azevedo, eu sou bióloga, tá? Uma bióloga no mundo do agro. Atualmente eu estudo meio ambiente, né? Então, construção social, o que é a presença do homem no meio ambiente, na natureza, tá? Na natureza, que a gente diz assim, num caráter mais amplo, a natureza selvagem, né? Então, a interação nossa com a natureza, porque na verdade tudo é natureza, tá? Então, daí, né, desse estudo meu com o meio ambiente, surgiu esse desejo de trabalhar mais intensamente com agricultores, tá? Então, esse é um motivo aí do meu estudo na biologia. E daí eu resolvi me especializar em pecuária, tá? De bovinos. Então, estudo tanto a parte da pecuária de leite quanto de corte e também pastagens, tá? A parte de pastagens que eu gosto bastante. Eu sou aí uma fã, tá? De pastagens. Então, gente, o que eu vou trazer nesse primeiro dia aqui para vocês? Nós vamos começar a conversar agora, tá? Já que eu me apresentei um pouquinho e dentre tantas outras atividades, eu também sou professora. Nós vamos conversar neste primeiro dia sobre indicadores, tá? Para evolução de rebanho. Então, o que é isso? São coisas, tá? Dentro da sua propriedade que você precisa estar atento. Para quê? Tanto para fazer o seu rebanho crescer, quanto crescer de uma forma saudável e, se preciso for, fazer aí o descarte voluntário e, infelizmente, o descarte aí que é o involuntário, né? Que a maioria de vocês não deseja fazer isso. Então, nós vamos aprender um pouquinho como é que a gente faz esse controle de rebanho, tá? Para aumentar a produtividade. Então, bora lá. Eu não sei se o som tá ok, porque não tem ninguém no momento para me dar um retorno, tá? Então, não sei, vamos aí gravando qualquer coisa, tá? Qualquer coisa eu refaço o evento, né? Então vamos lá, que eu não tô nem conseguindo ver aqui pela minha página se tá tudo ok ou não, tá? Não aparece pra mim. Mas enfim, bora lá. Aqui
Pelo menos no meu celular aparece que tá ao vivo, tá ok, né? Então eu vou seguindo. O que eu quero conversar aqui primeiramente com vocês, né? Então sejam grandes ou pequenos proprietários, tá? Eu quero conversar sobre a produtividade, né? Então é uma coisa aí que a gente tem bastante curiosidade de saber, né? Ou de ver se a gente está tudo bem, ou se tá. Será que eu tô, né, ali na vibe do mercado? Será que eu tô bem? Será que eu tô mal? Ai, a minha margem tá negativa, ou para mim tá bom demais, não sei, né? Aí vocês têm que falar. Então, como é que está o seu negócio? Ele está uma atividade lucrativa ou uma atividade que tem te dado mais prejuízos do que outra coisa? É o seguinte, você precisa fazer, tá? Prestar atenção a algumas coisas que eu vou te falar aqui. Vai enumerando, tá? Coisas importantíssimas que você precisa estar atento para saber se a sua propriedade, se o seu sítio, fazenda, chácara, seja lá o que for, está sendo lucrativo ou não. Ou para saber se será, né? Caso você ainda esteja começando uma atividade, esteja pensando em começar, tá? Ou esteja até com a sua propriedade, seus animais, mas esteja desanimado e não está produzindo nada. Então preste atenção a esses indicadores, que são coisas que você tem que ter atenção, tá? Na hora de avaliar o seu negócio. Que elas indicam alguma coisa, tá? Então o indicador ele vai te indicar se está tudo bem ou não. Então, o que você vai avaliar? Presta atenção. Custo da produção. Ah, mas como é que eu vou saber o custo da produção, né? O quanto que tá te saindo produzir, né? O quê? O seu produto. Se o seu produto é o leite, é o queijo, tá? Atenção. Você tem que saber quanto que você gasta para produzir, tá certo? Então, quanto que é o seu custo de produção, tá? Por litro de leite. Quanto que você tem que gastar na sua propriedade para produzir 1 litro de leite? É muito importante que você ponha isso no papel. Então, pega aí papel, tá? Você vai pegar a caneta e vai começar a anotar isso aqui. Ah, eu não anoto, eu não tenho controle, eu uso softwares, programas, tá? De análise que tem aos montes aí, né? De gestão. Tudo bem. Mas o ideal é que você, em algum momento, pegue o papel, tá? A caneta e, especialmente aqui, ó, a calculadora. Então, você tem que avaliar o quê? Coloca aí. Primeiro lugar, você vai avaliar o custo da sua mão de obra, tá? Então, as pessoas que trabalham aí para que a sua atividade, para que esta atividade de produção de leite, para que ela aconteça na sua propriedade. Então, quanto que é o custo da mão de obra por litro de leite, tá? Isso que você vai colocar. Ah, não entendi. Gente, aqui, ó. Você não entendeu? Eu vou colocar aqui no papel. Ó, mão de obra. Quanto que você gasta em reais, tá? Por... A minha letra é péssima. Olha só. O que você tem que avaliar? Não sei se está dando para ler. Aqui, ó. Reais, tá? O custo em reais dividido pelo litro do leite, tá? Isso que vocês vão fazer. Então, o que isso vai te indicar, tá? O custo da mão de obra, ele vai te indicar, ele vai refletir o quanto de dinheiro que você gasta, tá? Com os funcionários para produzir 1 litro de leite, tá? Então,
Ah, mas eu tenho a pessoa lá, o cuidador de bezerros, eu tenho a pessoa que faz o ordenha, eu tenho a pessoa que leva os animais para o banho, eu tenho a pessoa que limpa os currais, que enche os coxos, que verifica. Então, se eles são pagos em valores diferentes, você faça isso um a um, tá? Tem que colocar isso no papel. Quanto mais dinheiro você gastar para produzir 1 litro de leite, significa o quê? Que o gasto da sua mão de obra está muito elevado, tá? Então, o que isso vai traduzir para você, né? Vai traduzir a produtividade de leite em litros, tá? Por cada funcionário. Então, gente, como assim? Tá confuso, né? Eu vou explicar para vocês assim mais detalhes. Suponha lá, você tem. Agora eu já vou partir por um outro indicador que também está nessa parte de mão de obra. Então, primeiro eu falei do custo, né, da pessoa. Então, se você tem lá uma pessoa que tá te custando aí 10, absurdo, tá? R$ 10 para produzir 1 litro de leite, e a outra tá te custando R$ 50 para produzir 1 litro de leite, significa que se para 1 litro de leite está gastando R$ 50, significa que o seu custo, no final das contas, vai sair maior, tá? E o que você precisa alcançar? Né? Você precisa... Aí eu já vou entrar num outro indicador. Você precisa o quê? Você precisa de alta produtividade. Você precisa que esse funcionário, tudo bem, ele pode até custar mais, mas que ele tenha uma alta produtividade, tá? Então, assim, são indicadores que, se você for prestar atenção, eles são bem complexos. Por quê? Porque o custo da mão de obra pode ser maior, mas a produtividade também pode ser maior. E um que tenha um custo, né, para você menor, tipo que custa R$ 10 a mão de obra dele para produzir 1 litro de leite, ele pode ter uma baixa produção. Então, na verdade, ele pode acabar te saindo mais caro. Então, por isso que tem que ser uma análise, tá? Fator a fator. Então, primeiro eu falei desse custo do profissional por litro de leite. E agora tem o da produtividade, tá? Que é o quanto de litro de leite que cada funcionário vai produzir por dia, tá? Então, quanto mais leite um funcionário produz, né? Significa que maior a produtividade dele, certo? Por dia ali. Então, quando a gente fala em litros por homem por dia, ó, aqui já é um outro litros por homem por dia, tá? Ó, litro por homem por dia. Quanto mais litros de leite o homem produz no dia, significa o quê? Que ele é mais produtivo. Que para um mesmo tempo, tá? Tipo, 3 dias de trabalho. O homem que produz 5 litros de leite em 3 dias de trabalho, ele produz... Eu tô falando assim, números que são absurdos, né? Claro que é muito mais que isso. 15. E o outro que produz 50 litros por dia, se você for ver 3 dias de trabalho, ele produz 150, né? Litros de leite em 3 dias. Então, aí eu tô falando de produtividade por funcionário, tá? Então, uma baixa... O que isso mostra, né, pra gente? Uma baixa eficiência desse indicador, né? Então, poucos litros de leite produzido por cada funcionário, mostra que o leite está sendo produzido com uma baixa eficiência, tá? Em relação ao custo que se tem aí com cada funcionário, né? Então, o que na verdade isso está mostrando? Mostra que esse funcionário ele está produzindo pouco e ele acaba saindo o quê? Muito custoso para a propriedade, tá? E aí, o que isso acaba levando? Se a produtividade tá baixa por pessoas, você acaba contratando mais pessoas, né? Para quê? Para elevar essa produtividade. Só que aí aumenta o custo por funcionário, tá?
Então, um fica ligado ao outro. A gente tem que ter muita atenção e colocar no papel o valor de cada serviço, a produtividade, para saber se o processo está ou não eficiente, tá? Então, agora eu vou passar aqui para o próximo indicador. Ó, nós temos que prestar atenção, segundo indicador aqui, tá? Ao concentrado, tá? Então, ao preço aí, quanto que tá saindo pra gente, coloca no papel também, concentrado em reais por litro de leite produzido, né? Não adianta você ter um concentrado maravilhoso, brilhante, que tá te custando, sei lá, $1.000 por litro de leite. Aí você tem um outro que não é tão brilhante assim, que tá lá $500, metade do preço, né? $500 é por litro de leite, tá? Te dá uma produção um pouco menor, mas olha, o custo foi reduzido à metade, né? Então a gente também tem que colocar isso no papel. Nem sempre o que é melhor, o produto que é mais famoso, ou que ele vai te dar um ganho, né, maior que um outro, nem sempre aquele custo-benefício ele vai ser tão alto assim. Pode ser que o produto de R$1.000 por litro de leite ele te dê uma eficiência aí de 90%, né? E um outro que é a metade do valor te dê uma eficiência de 80%, 80 para 90%, né? Eu sei que são 10%, mas dependendo da sua produtividade, da sua intenção, do que você deseja no momento, pode ser estratégico você utilizar o mais barato, né? Ou de repente o mais elevado. Então, por isso que a gente tem que avaliar caso a caso, não é pegar o programa, né, do computador ou do laptop ou do telefone celular e pegar e jogar os dados ali, né, naqueles programas de gestão do campo e achar que eles vão fazer milagres, porque se você não souber interpretar esses dados, de nada vai adiantar, tá? De pouca coisa vai adiantar. Então você tem que saber pegar esses números, interpretar o que você quer, o que você deseja, quais são as suas intenções para o futuro. Então aqui eu estou falando hoje sobre o quê? Sobre evolução de rebanho, né? Então para a gente evoluir um rebanho, opa, boa noite. O que a gente tem que fazer? Prestar atenção à mão de obra. Olha que interessante, né? Trabalhar com o rebanho, tem que prestar atenção na mão de obra? Sim, é essencial, tá? Porque sem dinheiro você não consegue, né, comprar animais, comprar insumos. Então, primeiro fator a ter atenção é na mão de obra que está aí trabalhando para você. E voltando aqui à parte do concentrado, você tem que verificar, né? É o nutriente para os animais, você tem que verificar a raça dos animais para saber que produto você vai utilizar, né? De acordo com a raça ou de acordo com a mestiçagem, tá? Que ele possui, de acordo com a produção também que você deseja, tá? Então, prestar atenção a isso. Tem que verificar se esses concentrados eles estão sendo utilizados da maneira correta. Inclusive agora já há cursos disponíveis na internet, não sou eu que dou, eu estou apenas informando, né? Porque é importante a gente compartilhar informações relevantes. Há cursos que ensinam como você identificar, né? Como fazer a análise dos rótulos, tá? Dos rótulos, olá! Análise dos rótulos de produtos, tá? Agropecuários em geral. Então, saber ali fazer as dosagens, as diluições corretas, né? Então, tudo isso é muito importante, porque se o produto ele não for diluído, utilizado, principalmente, gente, sucedâneo, tá? De bezerros. Se não for diluído na forma correta, se não for utilizado na temperatura correta, não vai alimentar o animal corretamente, tá? Então, verificar sempre a compra, se comprou corretamente, se tá tudo balanceado, se tá ali diluído ou se tá
agora eu esqueci o nome que dá, misturado, tá? De forma correta. Será que na hora da mistura ficou alguma parte concentrada de mais e outra de menos? Isso vai influenciar na produtividade, tá? Então também tem que ser levado em consideração. Tiver misturadores, melhor ainda, né, do que misturar manual. Outro problema aqui, verificar também se os animais estão com algum problema de comportamento, sociabilidade, briga pelo coxo, né, no caso de espaços aí fechados ou de confinamento, tem que tomar conta disso, tá? E ter muita atenção ao estresse térmico, tá? Pro frio nem tanto, porque aqui são mais holandesas e girolando, né? Mas as holandesas elas sofrem muito com calor, né? Então tem que ter muita atenção ao estresse térmico, tá? Porque o estresse térmico ele influencia na alimentação. Os animais que estão sofrendo estresse térmico por calor, eles param de comer, tá? Eles começam a comer menos, que nem a gente. A gente no calor também não consegue comer tanto. Por quê? Porque aumenta o metabolismo. Aumentou o metabolismo, o corpo aquece mais. Então o animal que já está com calor, ele vai ficar com mais calor ainda. Então ele para de comer, tá? E aí influencia na evolução do rebanho. Por quê? Porque além do animal comer menos, tem menor produtividade e também vai influenciar na reprodução, tá? Então as vacas que estão aí, que sofrem por estresse térmico, elas... Ai, obrigado pelos coraçõezinhos. O que acontece com elas? Elas têm problemas, tá? Na hora ali do... Opa, boa noite, Rogério, não é de surdo aí. Essas vacas que estão no estresse térmico, elas também têm problemas de reprodução, tá? E aí tem problemas de partos gemelares e, enfim, isso aí não é bom para a produção de leite, tá? Ou reduz tem estudos, eu vou colocar para vocês, tá? Os estudos, eu vou compartilhar, vou arrumar um cantinho, um local para compartilhar. Influencia tanto na hora da concepção aí, quanto também na hora do parto, né? Ou reduz, baixa a fertilidade, ou também aumenta o número de partos gemelares, e isso não é bom, tá? E aí, gente, tem gente que pode achar legal, né? Mas aí ficam 2 bezerros, só que nasce abaixo do peso, tem mais problemas, né? Então, tem toda uma série de problemas que no futuro vão atrapalhar, tá? A princípio parece bom, mas não é. Então, gente, um outro fator aqui, agora já falei quantos? Eu falei 2, né? Mão de obra concentrado. Outro indicador que vocês têm que prestar atenção: quantidade de vacas que estão em lactação, tá? Então, por quê? Porque isso vai influenciar na quantidade de litros de leite produzido por dia, tá? Então, quantidade de vacas que estão em lactação. Eu fico olhando aqui porque eu anotei, eu fiz um script para falar com vocês, não esquecer de nada, tá? Então, vocês têm que ter atenção ao DEL médio. O que é o DEL? Vamos lá, agora vamos dar uma aqui de zootecnistas, tá? O que é o DEL? Quem está estudando zootecnia sabe do que eu estou falando, tá? São lá os dias em lactação. A mesma coisa que período em lactação? Não. É o dia que a vaca está em lactação, tá? Período de lactação é outra coisa, tá? Que ali é o período que a vaca vai ficar em lactação, que aí varia aí geralmente de 11 a 13 meses, tá? E o DEL não, o DEL é o dia que ela está da lactação. Então, o DEL médio é o quê? Vai ser ali o dia, né, que as vacas estarão em lactação. Mas é médio, gente. Eu tô fazendo, na verdade, uma média, tá? Mas eu não estou entendendo. Calma aí. Eu já vou explicar mais detalhe aqui. Ó, quando a gente tem um DEL de 180 dias, significa o quê? Que metade das vacas estão
em é como se fosse assim, a metade delas está no início da lactação e a outra metade está no final, tá? Então você soma tudo e divide por 2. Então o que é o DEL? O DEL, ele é quando você pega o período de lactação, né? 11 meses. Aí você converte para dias e divide por 2, tá? Aí você tem o DEL médio, tá? O dia em lactação do rebanho, a média do rebanho, tá? Dá para fazer uma a uma? Dá, mas ninguém utiliza isso, né? A fazenda utiliza ali a média de todas as vacas, tá? Então, presta atenção aí. Ó, quanto mais perto de zero estiver o DEL, o dia em lactação, tá? Médio. Quanto mais perto de zero estiver, significa o quê? Significa que as vacas estão no início, elas acabaram de parir, tá? E por volta dos 60 dias, dos 2 meses aí já é o pico de lactação, tá? 60 dias após o parto, em torno de 60 dias, depende da raça, tá? Depende da raça, depende do grau de sangue, tá? Nos mestiços. Em torno de 60 dias você vai ter o pico de lactação, que é o quê? O período de maior produção, né, de leite. E depois tem lá um gráfico, eu não sei ainda onde eu vou colocar isso para vocês, mas eu vou arrumar um lugar e vou colocar lá para vocês fazerem o download, tá? Aí vai decrescendo. Ah, já sei, vou colocar no Linktree. Aí vai descendo, tá? Então, vou voltar aqui. Quanto mais perto de zero, é o quê? É quando houve o parto, e aí, conforme os dias vão passando, dia em lactação próximo de 60, nós temos o pico de produção de leite, e aí, após os 60 dias, né, depois do parto, esse pico ele vai decrescendo, né, ele vai caindo, tá? Então, quanto mais perto de 300 estiver, né, a gente sabe que o período de lactação ele vai aí em média até uns 300 dias após o parto. Então, se estiver muito perto de 300, o que acontece? Isso mostra que, isso eu tô falando do DEL médio do rebanho, tá? Mostra o quê? Que as vacas já estão ali estão aonde, gente? Escreve aí. Já está no fim, né, da lactação, já vão lá entrar no período de secagem, tá? Que aí são 2 meses de secagem. Então, em torno de 180, que é aí no meio, né, em torno de 180 dias, tá? A gente tem metade delas em lactação, né, e metade delas aí já secando, né, entrando no processo de secagem, tá? Então, gente, aqui eu já falei, né, pra vocês, eu tô anotando aqui, mas eu vou falando, em torno de 50, 70 dias a gente tem, após o parto, o pico lá, né, de lactação. Aí vai variar conforme, né, a raça do animal. Tem Jersey, Girolando, Gir, holandesa e tem outras mais, tá? Sim, fim da lactação, 300, lá por 300, tá? Então, o que é importante a gente avaliar isso, tá, o DEL? A gente precisa avaliar isso porque se você estender muito o período entre partos, que a gente chama de IEP, esse DEL, ele vai cair, tá? Então, não é bom que o período entre partos seja maior que 13 meses, tá? Tem fazendas aí que tem até mais de 20, tá? Porque se você deixar um período entre partos da vaca maior que 13 meses, esses dias em lactação eles vão caindo a produtividade, tá? Então, elas ficam lá mais tempo em lactação, mas na verdade a sua produção está diminuindo consideravelmente, tá? Está diminuindo muito. Então, o ideal é que seja aí, um período entre partos de 11 meses, tá?
e não de 13 ou 15 ou 20, seja de em torno de 11 meses, perdão, 11 meses de lactação, tá? Perdão, entre partos de 12 a 13 meses, tá? E de lactação de 11 e não de 13, lactação, período de lactação de 11 meses, para quê? Para que o DEL, né, os dias em lactação, a vaca produza mais leite, tá? Se você mudar 2 meses, deixar a vaca cerca de 2 meses a mais, tá? No período entre partos, vamos colocar aí de 12 meses para 15, 13 meses para 15, isso te reduz aí a produtividade de 2 a 3 litros até a mais de leite por dia, né? Aí se você somar quem tem 100, 200, 1000, 10 mil, né, vacas, a situação fica bem complicada, tá? Então, por isso que é importante a gente avaliar, né, esse indicador, tá? Lembrando aqui, vaca seca por vaca adulta. Então, eu falei aí na quantidade de vacas em lactação, né? Aí falei do DEL. Então, quanto mais vaca seca você tiver, isso mostra o quê? Que menos eficiente está sendo a sua reprodutividade do rebanho, tá? Então, gente, o ideal é que as vacas estejam aí, tá, reproduzindo anualmente, de ano em ano. A gente sabe que não é assim, né? Que o período aí se estende, em muitas fazendas é 18 meses, né? O intervalo entre partos, tá? Mas o ideal é que seja aí de 13 meses, tá? 12 a 13 meses. Então, vaca seca significa o quê? Que não está tendo leite. Então, quando você divide aí vaca seca por vaca adulta, se tiver muita vaca seca, significa que a sua produtividade, né, tá baixa, tá? Quanto menos vaca seca, em relação à quantidade de vacas adultas, significa que mais vacas em lactação você possui. Isso aí é uma matemática, assim, maravilhosa. Aí, seguindo aqui, deixa eu ver o horário, gente, tá, o horário tá bom. Preço do leite, né? O preço do leite, ele é um indicador que ele pode ser, vocês aí que trabalham, tá, com consultorias, estão fazendo estágio em fazenda, é importante que vocês levem isso para o produtor, que um dos fatores que eles menos precisam se preocupar, né, é com a questão do preço do leite, tá? Ah, mas é importante variar. Sim, eles têm que brigar por um preço justo, tá? Tem que brigar sim. Só que esse não deve ser o indicador que eles ficam ali mais vidrados, tá? Mais concentrados. Eles não devem gastar tantos esforços com isso, porque isso não depende tanto deles. Depende mais do mercado mesmo, tá? Então, o que o produtor ele tem que ficar mais atento? Dias em lactação, intervalo entre partos, porcentagem de vaca seca por vacas adultas, tá? Qualidade do concentrado, preço da mão de obra, eficiência de quem está produzindo lá, tá? Para ele, tá? Quantidade de litro de leite que cada funcionário está produzindo, tá? E o valor que está sendo pago a esse funcionário. São esses os indicadores que eles têm que ficar, os produtores têm que ficar mais atentos, tá? E quantidade aí de vacas, né? Já falei isso, que estão em lactação. Então, o fator que eles têm que ficar mais atentos não é tanto ao preço. O preço junta aí cooperativa, junto o pessoal faz uma pressão e consegue regular. Agora, eficiência biológica, isso aí é cada um por si, né? Entre aspas, é cada um por si, tá? Isso aí é cada região, cada raça de animal, tá? Cada sistema produtivo, é compost, é intensivo,
é pastagem, tá? É piquete rotacionado, não sei, tá? Isso aí, a eficiência produtiva é o que eles têm que ter mais atenção. Então, gente, para a gente projetar, né, um crescimento com qualidade do rebanho, o que a gente precisa? A gente precisa do IEP, tá? Precisa medir o IEP. Então, você vai chegar lá, né, para o produtor e vai falar que ele tem que ter atenção ao IEP. E o que é o IEP? É o intervalo entre partos, tá? Então, o intervalo entre partos, o que ele reflete, né? O que ele mostra? Ele mostra a proporção de vacas que estão em lactação e aquelas que, né, irão parir, tá? É isso que ele mostra. Que é o intervalo entre partos, o que ele vai te mostrar? Ó, intervalo entre partos, de 12, 13 meses. Ele mostra ali, ó, o período. Ele vai te mostrar quando a vaca pariu e quando ela vai parir novamente, não é isso? Se ela te mostra o intervalo entre um parto e outro, vai te mostrar quando vai nascer um outro bezerro, tá? Então, daí, desse indicador, você consegue fazer o quê? Você consegue estimar, né? Você consegue pensar para um futuro o quanto de animais que você vai ter, né? Se você conhece o intervalo, a frequência com que essas vacas e novilhas parem, né? E daí a gente sabendo esse intervalo, sabendo quando pariu, você vai saber quando começa a produção de leite, né? A lactação. Então, se vai parir em janeiro desse ano, em janeiro já passou, né? Em janeiro desse ano começou a produção de leite e aí, 2 meses depois você já sabe que vai ter o pico, né? O pico de lactação. Então, ó, janeiro, fevereiro, em março você já sabe. E aí você já sabe quando que vai ser, né, a secagem, sabe? Já sabe tudo, né? Sabendo o intervalo entre partos. E também dá para saber quando que vai parir, né? Se você sabe o intervalo com a frequência com que ela pare, você tem ali o período certinho de quando que é a lactação, período de lactação e quando que a vaca vai parir, né? Ou a novilha. Um outro fator aqui importante que a gente não pode deixar de considerar. IPP. O que é o IPP? É a idade ao primeiro parto, tá? Então aí a gente está tratando, né, de novilhos. Então são animais, a gente consegue saber quantos animais que vão entrar, né, na recria. Vocês têm que ter muita atenção, gente. Eu até marquei aqui. Vocês precisam ter muita atenção com essa questão de idade ao primeiro parto no peso das novilhas. Então, é uma coisa aí que tanto os proprietários quanto os estagiários, quanto pessoas que estejam no campo, elas têm que ter muita atenção, tá? Ao peso da novilha no momento do primeiro parto. Então, o ideal, gente, é que eu marquei aqui, é que seja aí a novilha esteja em torno de 450 quilos, tá? De 400 a 500 quilos e a média aí em torno de 450 quilos. Ah, mas isso não é possível no momento aqui na propriedade. Gente, a gente sabe que de algum lugar, algum ponto tem que começar, né? Se só dá para ir a 300 quilos, comece assim, comece como dá. E depois vai aperfeiçoando, tá? É assim que a gente tem que trabalhar, porque também se for um indicador que seja impossível no momento, para nossa propriedade 400 é impossível no momento. Tudo bem, mas a gente tem que ir trabalhando para alcançar sempre o quê? O melhor, né? Para a gente alcançar ali a excelência que aquele animal, né, pode oferecer, que aquela raça pode oferecer, tá? Assim que a gente tem que trabalhar. Então, gente, o ideal aqui, eu coloquei, né? A gente tem que monitorar, né, o peso dos animais, de preferência 450 quilos no momento do parto. E a gente também espera, uma outra coisa importante aqui da gente avaliar,
é que quanto você sabe de bezerra que vai ter na propriedade? Gente, isso aí a gente aprende lá no... Eu lembro que na biologia, assim, eu aprendi desde o ensino fundamental na escola antigo ginásio. 50% é fêmea e 50% é o quê? 50% é indeterminado, é bissexual. Não, gente, é 50% fêmea, 50% macho. Então, a partir do momento aí que você sabe quantas novilhas que estão entrando, né, no primeiro parto, você sabe também o quanto de bezerras que vão entrar, né? Então, 50% de todos os partos que tiverem, aproximadamente 50% vão ser machos e 50% fêmeas, né? Aí alguém vai me perguntar, e o que eu faço com os machos? Gente, os machos, hoje em dia, né, eles estão sendo utilizados aí para abate mesmo, né, para consumo, os machos leiteiros. Mas também podem ser vendidos, leiloados, né, como reprodutores, enfim. A gente não precisa... Só um instante, por favor. Oi? Vai jantar? Não. É meu pai aqui. Enfim, a gente não precisa... Boa noite. Olá. A gente não precisa se preocupar tanto com isso, né? Tem já estratégias, tem pessoas que já orientam quanto a isso, né? Tem mentorias que explicam como fazer, diversos estudos também já publicados do que fazer com os machos leiteiros. Então, calma, não entre em desespero, tá? Então, a gente sabe aí, né, pelo número de partos, se tem 1000 partos, você sabe que aproximadamente 500 animais vão ser fêmeas e 500 vão ser machos, tá? Seguindo aqui, né? O ideal, então, gente, para o parto das novilhas, né, é em torno aí dos 24 meses, né? Acho que eu não tô falando besteira, não. Em torno dos 24 meses. Não, aqui tá que ideal é 12 meses, tá? Mas isso aqui eu tenho que confirmar que agora me deu aqui um branco, tá? 12, 24, eu coloquei 12 meses. Mas eu tô achando muito recente isso aqui. Eu acho que 12 tá muito... Não, é isso não. É 24. Bem, então vamos aqui partir para a próxima parte, tá? Outro indicador. Então já falei 2 indicadores, tá? Quando você quer fazer uma evolução de rebanho, o que é isso? Fazer o seu rebanho melhorar em produção e quantidade, né? Então, aumentar a produção de leite, aumentar a produção, o número de bezerras, né? Futuras vacas, o que você tem que fazer? Prestar atenção no intervalo entre partos, primeiro ponto que eu falei. Segundo ponto, idade o primeiro parto, então o ideal aí é que as novilhas tenham 24 meses, tá? E terceiro ponto aqui, mortalidade da recria, vacas em descarte também, tá? Então a gente tem que prestar atenção se a mortalidade está muito alta, porque se o índice de mortalidade de bezerras, de novilhos e de vacas estiver muito alto, isso vai prejudicar o crescimento do rebanho a médio e a longo prazo, tá? Então a gente tem que ter muita atenção a isso. E também o descarte involuntário, né? Que é aquele quando as bichinhas ficam ali tão doentes que a gente não tem, né? Tem que acabar ou sacrificando, ou deixando em algum santuário, ou levando para abate, né? Enfim, quanto maior for o número de descarte involuntário. Ah, mas e o voluntário? O voluntário não. O voluntário é quando tem tanto animal na sua propriedade que você não tem mais como mantê-los ali, né? Você já está na capacidade máxima de produção e aí você faz leilões, né? Ou vende os animais ou participa de leilões para controlar o número do rebanho. Aqui eu tô falando do involuntário, tá? Que é aquele quando o animal acaba adoecendo ou a produtividade fica tão baixa que não faz mais sentido você mantê-lo na propriedade. Então, quando acontece esse descarte involuntário,
ou as vacas adoecem, morrem, e também tem a mortalidade da recria, aí, gente, é uma coisa grave, né? Então, agora nesse tempo de frio, tem que ter muita atenção aqui ao aquecimento dos animais. Eu tô sempre postando aí, né? Eu tô repostando do Calforto, né? Que as meninas lá, agora eu esqueci o nome dela, trabalha com essa parte de aquecimento de bezerras. Por quê? Para mostrar para vocês a importância, né? Dessa parte aí, porque isso influencia aí na mortalidade, esse estresse térmico. E tem outras coisas mais, tristeza parasitária, né? Outras parasitoses. Tem muita coisa para falar. Depois eu vou fazer outras lives sobre isso. Então, seguindo aqui, gente, atenção nesses 3 indicadores. E o 4º indicador aqui. Peraí, vou falar uma coisa aqui antes que eu marquei aqui. A gente tem que, com esses parâmetros aqui que eu falei, tá? Com tudo isso que eu já falei até agora, principalmente o DEL médio, tá? E o intervalo entre partos, o que a gente precisa saber? Que isso aí dá pra gente estimar a produção, né, que a gente vai ter de leite, dá para estimar a quantidade de funcionários que nós vamos necessitar para fazer o sistema funcionar, não é isso? Que tem quem vai fazer ordenha, tem quem vai operar as máquinas, quem trabalha com pastagem, tem quem vai lá fazer silagem, fazer plantações, a plantação, né? Tem uma série de pessoas envolvidas nisso tudo, zootecnistas, veterinários, consultores. Então tudo isso tem que ser colocado no papel, né? O rebanho vai aumentando, você tem que ter ali, saber o quanto que você vai gastar. Então, quantidade de alimento, né? Imagina, agora teve muito produtor aí que perdeu tudo, né? Com as geadas. Você tem que ter armazenado, né? Tem que ter aí alimento armazenado para os animais. Tudo isso tem que ter os abrigos construídos. Quem trabalha com compost barn tem que saber o quanto que comporta de animais, né? As instalações que são utilizadas, curral, enfim, tem que colocar tudo isso no papel. Não adianta também você estimar aumentos de rebanho sem pensar, né, nas outras partes que fazem parte ali do todo, né? Sem pensar nas outras coisas que vão sustentar, que são o apoio da sua produção, né? Do seu negócio. Então, gente, para finalizar aqui essa parte, já tô quase acabando, tá? O que eu gostaria de falar, né? Porque a gente precisa lembrar que quanto maior for o IEP, intervalo entre partos, tá? Quanto maior for o IEP, isso vai influenciar nos dias em lactação. Por quê? Eu já falei lá na frente. Quanto maior for o intervalo entre partos, tá? Maior são o período em lactação. Só que há um problema. Que quanto maior o período em lactação, a sua produtividade ela não se mantém alta. Quanto maior for o período em lactação, a produtividade ela vai decrescendo, tá? Exponencialmente, ela vai fazendo isso. Então, ao invés de você achar que está tendo ganho, na verdade você está tendo perda, tá? Ou está ganhando menos. Porque o consumo do animal, presta atenção no que eu vou falar, o consumo de alimento permanece o mesmo e a produção de leite vai caindo. Então, o seu gasto em relação ao que você está ganhando diminui, tá? Então, é mais vantajoso que um intervalo entre partos menor, que quando a produção para, né? Quando a gente entra na secagem, a lactação ainda está alta e aí a vaca entra na secagem, né? Depois aí do período de espera voluntária, ela retorna aí para ser inseminada novamente, né? E vai voltar ao período de lactação, tá? E aí o que? Isso é muito menos custoso do que você manter uma vaca comendo muito e produzindo pouco, tá? Então, gente,
Aí falei aqui, né? Quanto maior o intervalo entre partos, diminui o DEL, tá? O dia em lactação. A produção, né? Lá nos dias em lactação. E aí, quanto maiores forem os dias em lactação, tá? Quanto mais você estender esses meses para mais de 300 dias, a queda na produção ela é imensa. E o bicho, a vaca, continua comendo muito, tá? E a gente sabe que um dos pontos da pecuária que mais sai dinheiro, 40 a 50, às vezes até 60% dos gastos com a pecuária é onde? É na nutrição, tá? Então, para a gente caminhar aqui para o final da live, o DEL médio, que eu já expliquei para vocês, é o quê? O DEL médio são os meses, tá? O período em lactação, então se a vaca fica 11 meses em lactação, como é que você vai calcular o dia em lactação médio? Você vai pegar o período em lactação, né? E vai dividir por 2. Então, 11 meses, você tem que multiplicar o 11 meses por 30, por quê? Para converter em dias, tá? Então, 11 meses vezes 30, aí você vai ter a quantidade de dias que tem em 11 meses, divide por 2. Aí você tem o DEL médio, tá? E para você calcular... o que é o DEL médio, gente? É aquele negócio que eu falei. O DEL médio, ele vai te mostrar o quê? Ele vai te mostrar o quanto de animais que estão entrando na secagem e o quanto que está em lactação, tá? Então, vamos lá. Como é que você vai fazer para calcular, né, o intervalo entre partos? Você precisa do período de espera voluntária. Então, presta atenção que agora é o final. Período de espera voluntária, taxa de serviço, taxa de concepção, taxa de prenhez. Isso aí, esses 3 aí, tá? Então, para você calcular o intervalo entre partos, preste atenção. Olá! Preste atenção, para você calcular, o que você vai fazer? Você precisa do período de espera voluntário, tá? Que é aquele período que vai do parto até a liberação para inseminação novamente, tá? Que é o IA, né? Então, esse período ele varia de 35 a 60 dias, é o período que a vaca vai estar ali seca, né? E o que é a taxa de serviço? A taxa de serviço é o número de animais que já foram ali de vacas que foram avaliadas, né? Que vão ser inseminadas em relação a quê? Aquelas que estão aptas, tá? Que estão no cio, vazias, secas, acima do período de espera voluntária. Então, lembrando, falar aqui novamente. PEV, período de espera voluntária, que é aquele que vai do parto até a liberação para uma nova inseminação, tá? Vai de 35 a 60 dias, tá certo? E a taxa de serviço? Agora acho que eu embolei o meio de campo aqui. Peraí, gente. Não, tá certo. A taxa de serviço. A taxa de serviço, ela vai ser caracterizada pelo quê? Número de vacas que vão ser inseminadas em relação, ou seja, dividido pelo número de vacas que estão aptas, tá? A serem inseminadas. Não é pelo número total de vacas da propriedade, não. É pelo número que está apta a ser inseminada, certo? E o que quer dizer apta? As que estão vazias, secas, acima desse período de espera voluntária, tá? Então, quem está abaixo desse período, de 35 a 60 dias, não pode ser inseminado. Mas por que isso? Porque isso interfere. Interfere como? Você vai ficar inseminando, e a bichinha não vai ficar prenha. Isso que acontece, tá? A eficiência reprodutiva, ela não vai se manifestar. Você vai gastar dinheiro
à toa com sêmen. É isso que acontece. Então, taxa de serviço. A taxa de serviço, né, que é ali avaliar o estro, o cio delas, ela vai ser feita de 21 em 21 dias, tá? Que é ali o cio das vacas. Então, a taxa de serviço, o que ela vai medir? É a porcentagem de vacas inseminadas em relação ao total de vacas que estão ali aptas. Então, quantas foram inseminadas, né, em relação ao total que está apto. E a concepção? A concepção é o quanto que ficou gestante, tá? Então, é a porcentagem de vacas que ficaram gestantes em relação àquelas que foram, em relação ao total da fazenda? Não, em relação somente às que foram inseminadas, tá certo? E a taxa de prenhez? A taxa de prenhez é a velocidade e a rapidez com que essas vacas ficam gestantes. Então, como que ela é medida? Ela é medida pela quantidade de vacas que ficam gestantes, as que estão prenhas, detectou lá pelo ultrassom que elas estão prenhas, dividida pelo número de vacas que estão na concepção, que foram inseminadas. Não. É o número de vacas prenhas em relação ao número de vacas que estavam aptas, tá? Aptas, que estavam no cio, certo? Estavam prontas para a inseminação, tá? Não apenas no cio, estavam prontas para serem inseminadas. E aí, gente? E aí, pra gente terminar, eu gostaria de dizer, aqui confirmando, ó, viu? Falei certinho. Melhor idade para o primeiro parto é aos 24 meses, tá? Da novilha. Depois, você vai ter um intervalo entre partos muito grande, né? Vai demorar muito. Essas novilhas vão ficar comendo, gastando dinheiro da propriedade, sem dar um retorno. Então, o ideal é que seja 24 meses e não 30, 36, tá? Seja ali 24 meses, porque elas já estão preparadas para ser mamães, tá? E antes disso não, porque tem muitos casos de distocia, que é dificuldade, né, no parto ali na hora do bezerro nascer, provavelmente porque o corpo, o organismo ainda está em desenvolvimento, e também dá muitos problemas metabólicos, né? Que problema metabólico? Do funcionamento das reações químicas, orgânicas que acontecem no organismo. Também provavelmente devido ao organismo ainda estar em formação, né? Os órgãos ainda estarem em processo de crescimento, assentamento nos locais corretos, né? No organismo do animal. Então, antes desse período, assim como nós, né? As adolescentes muito jovens ou crianças que engravidam também têm muitos problemas relacionados tanto ao parto quanto à parte de desenvolvimento, até mesmo de órgãos e hormonal também, tá? Então, antes dos 24 meses não, e após não prolongar muito, tá? 25, 27 meses, mas nada muito além disso. E aqui pra gente dar tchau mesmo, a gente tem que ter atenção ao peso das novilhas, tá? Aí ao primeiro parto. Para rebanho mestiço, grau de sangue aí 3/4 a 15, 16 avos, em torno de 450 quilos, tá? Mas se não conseguir isso, tenta aproximar o máximo possível, tá? Desse valor, que é um valor que vai te garantir que na hora da produção de leite, a produção de leite vai ser uma produção alta, tá? Se as novilhas tiverem esse peso, tá? No IPP. E é muito importante aqui pra gente, antes de terminar aqui o nosso primeiro dia de evento, lembrar que os 12 primeiros meses, né, dos animais, eles são muito importantes com relação aí a se tomar cuidado com as doenças, tá? Com a sociabilidade dos animais, prestar atenção nas brigas por bebedouros e coxos, tá? Que pode ali resultar no animal comer menos, se tornar arredio, problemas de casco.
as doenças mesmo, né, também. Então a gente tem que ter muita atenção nesses 12 primeiros meses, porque mesmo que o animal fique doente, seja cuidado, tenha verminoses ou outro tipo de problema, seja cuidado, estresse térmico, a influência negativa que esses problemas trarão nos órgãos reprodutores, ainda que o animal cresça saudável e tudo, esses problemas, a redução, né, na fertilidade, isso aí não vai ser revertido. Então esses animais eles vão crescer e esses problemas na fertilidade eles vão permanecer. Os animais que passam por problemas, tanto de doenças quanto de estresses, e subnutrição ou uma nutrição inadequada nos 12 primeiros meses de vida, ele vai ter sérios problemas, tá, reprodutivos. Vai ser mais difícil emprenhar essas fêmeas, tá? Essas novilhas mais tarde. Por isso que a gente tem que ter tanta atenção com isso. E também os 12 primeiros meses, o animal ganha peso, né? Ele ganha proteínas no corpo, assim, construção corporal, né? É com mais facilidade, tá? Do que gorduras. Então ganha mesmo em estrutura corpórea. Então tem que se investir muito na alimentação, tá? Principalmente nesses 12 meses. Então o desmame aí ele acontece por volta de 80 a 100 quilos, né, do animal. Então, a intenção, se você quer ter uma alta produtividade de leite, é investir para que as bezerras ganhem em média 500 gramas por dia de peso, tá? Durante os 9 primeiros meses de vida. Isso se na época do desmame ela já tiver de 80 a 100 quilos, tá certo? Então eu vou encerrar por aqui. Eu sei que ficou um pouquinho confuso, mas eu também sou uma estudante, começando agora, né? Presto consultorias, sim, tá? E quem tiver interesse, eu falei que aqui eu não falaria nada sobre serviços, mas quem tiver interesse de ter uma ajuda, sem cobrar, tá, gente? Uma ajuda aí na melhora dos seus índices, eu estou aqui para ajudar no que for possível, tá? E sem cobrar mesmo, tá? Que a consultoria é gratuita. Claro que eu não vou visitar, vai ser online, uma conversa aqui, eu e você, tá? Mas estamos aí e amanhã tem mais. Quem assistir até o final vai saber o que eu vou falar amanhã, que eu já vou dizer já de antemão aqui, tá? E dúvidas podem deixar aí que eu tiro, se quiser também, que eu tire aqui ao vivo, eu tiro também, tá? Amanhã nós vamos falar sobre diagnóstico da propriedade rural. Então, como é que você vai saber se está bem ou se não está? Como que você faz um diagnóstico do seu negócio, tá? O que você tem que observar, o que você tem que olhar, o que você tem que dar maior ou menor atenção. Qual que deve ser a prioridade? Amanhã nós vamos conversar sobre isso. Então, eu fico por aqui e um abraço para todos. Então, tô encerrando. Ai, gente, encerrei.